Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo com a delegada de polícia, Ana Luísa Nogueira. Ana Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João Mozinho, bom dia, Nicole, bom dia, Natália. Eu que agradeço o convite por estar aqui mais uma vez e bom dia a todos e a todos os ouvintes. Doutora Ana Luísa, a gente acompanha de perto a trajetória da sua carreira no mundo da polícia, as centenas de operações que você já realizou, e agora você vai para uma nova missão, podemos dizer assim, que é uma disputa de uma candidatura, né? Você é pré-candidata a vereadora por Maceió. Conta um pouquinho para a gente como surgiu esse anseio da disputa política partidária, como foi que surgiu essas tratativas dessa pré-candidatura. Traz mais detalhes para a gente, para o nosso ouvinte, para as pessoas que acompanham o seu trabalho e para aquelas que não acompanham e podem agora saber um pouquinho da sua história. Eu estou aqui na Polícia Civil há mais de 20 anos como delegada de polícia, já passei por diversas delegacias e há pouco tempo estava na coordenação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, que é uma área que me interessa muito, não apenas na atividade profissional, especificamente enquanto delegada de polícia, mas também o desenvolvimento que eu realizo na atividade acadêmica, nessa área da violência de gênero. E a gente percebe que a necessidade realmente de haver políticas de prevenção não pode se esgotar apenas na atividade da polícia. Porque, por exemplo, há diversas ações que precisam da efetivação de políticas públicas na seara, especificamente do município. Até porque eu que lido cotidianamente com esse tipo de ocorrência, percebo que muitas mulheres vítimas de violência terminam não tendo o contato direto com a Lei Maria da Penha, por diversos fatores que terminam não procurando unidade policial. Então, por exemplo, a rede básica de saúde é um caminho também que pode suprir essa carência das mulheres e fazer uma política de prevenção na seara aí do enfrentamento à violência contra a mulher. Aliado a isso, essa minha atividade diária no enfrentamento à violência, eu recebi o convite do MDB para me filiar e também, por conta disso, eu terminei aceitando o convite do governo do Estado, por também ter essa questão ligada à prevenção da violência. Nós tivemos aqui ganhos muito significativos no enfrentamento à violência contra as mulheres, também na área da infância e da adolescência, e resolvi aí ingressar nessa área como pré-candidata, também com esse objetivo aí de participar ativamente desse enfrentamento a essa violência de gênero que infelizmente está presente no nosso cotidiano. Ô delegada Ana Luísa, você falou que outras atividades do município, vamos dizer assim, outras secretarias, outras pastas, elas podem ter o serviço de informar. Na sua avaliação, no seu olhar, falta informação, faltam medidas mais pedagógicas, por exemplo, para a mulher ter conhecimento dos seus direitos, do que é uma Lei Maria da Penha, de ter acesso a uma delegacia da mulher? Falta informação, ou seja, falta mais um bom trato do poder público, das pessoas que fazem a política partidária como um todo, em relação à questão dessas mulheres que vivem numa vida mais vulnerável socialmente, podemos dizer assim? Essa sua colocação, João Mozinho, é bem importante. Porque, como eu coloquei, muitas das mulheres terminam não procurando a delegacia, que seria a porta de entrada da violência contra a mulher. Só que essas mulheres, por exemplo, elas vão procurar um posto de unidade de saúde básica, elas vão ser atendidas no CREAS ou no CRAS. Então, o município ele tem um papel de extrema relevância na prevenção à violência contra a mulher. Por isso que é preciso realmente que haja uma implementação de política pública no município, especificamente nessas redes, para que aquela mulher que não tem acessado à Lei Maria da Penha na esfera da polícia, seja também atendida e a gente consiga romper aquela questão do ciclo da violência que é tão presente. Então, isso é bem relevante e a gente precisa trabalhar nessa seara específica. Natália Barros. Recentemente, você vem trazendo essa sua pauta, né, uma pauta parece que fixa, assim, de muito tempo que você vem trabalhando nesse combate à violência, né, à mulher, à criança. E a gente está no mês de maio, maio laranja, né? Exato. Que é um mês de alusão justamente ao combate, né? A campanha de combate a essa violência. Aí você vem falando muito sobre essa questão da violência contra a mulher, abuso de crianças. E aí, como é que traz um pouco assim para a gente essas ações, como é que você vem acompanhando isso na sua perspectiva de polícia, mas também agora já com o olhar direcionado à pré-candidata, já pensando realmente em políticas públicas, né, em legislar dentro dessa causa.
Nesse mês, por coincidência, a gente está efetivando um projeto Lei Maria da Penha na escola, também voltado à questão de criança e adolescente, para ter também uma perspectiva daqueles direitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente já vem atuando nessa área, porque é preciso também conversar com crianças e adolescentes para alertá-los acerca da necessidade de relatar, por exemplo, determinados tipos de violência. Saber que infelizmente, reconhecer, né, exatamente, doutora? saber conhecer quais são as partes do corpo que uma pessoa pode tocar ou não pode. Porque às vezes falta conhecimento, e uma situação muito grave é que a maioria desses crimes se dá dentro da residência, não é? É o pai, é o companheiro, é o padrasto, às vezes o companheiro na seara da violência doméstica. Então é preciso debater também isso na seara da educação para conseguir aí reduzir esses indicadores. Então a gente já vem trabalhando nisso. E entrando também um pouco mais na sua pergunta com relação à questão de políticas públicas, também há uma necessidade, por exemplo, de implementação de creches, porque a questão da primeira infância é de atribuição principalmente do município. Então, dá prioridade de vagas, por exemplo, a creches para crianças, que são, sobretudo, quando as mulheres são vítimas de violência doméstica. Isso ajuda a mulher que sofre a violência e também a questão da criança e evita aí uma perpetuação daquele crime que, infelizmente, ainda está muito presente na nossa sociedade. E, doutora, reforçando a pergunta da Natália, suas bandeiras são em defesa das mulheres e das crianças. Então, como a senhora vê a defesa desta categoria com projetos de leis e outras medidas vindas da atual Câmara Municipal? A gente pensa, por exemplo, na minha luta cotidiana, especificamente na delegacia de polícia, o que é que a gente percebe? Há uma carência, por exemplo, de um abrigo, de uma casa-abrigo para recepcionar adolescentes vítimas de violência. As casas-abrigo aqui elas só recebem mulheres adultas a partir de 18 anos. E, inclusive, algumas delas não têm sequer funcionamento 24 horas. Então, isso é uma coisa que termina prejudicando aquele atendimento que tem que ser especializado e também deixa carente, por exemplo, uma parcela da população, as adolescentes que ficam à mercê, às vezes, de uma violência porque não tem um local adequado para ir. Então, esse é um caminho que pode ser trabalhado também. Uma outra coisa importante é a questão de reserva de vagas das creches, como eu coloquei, uma questão da oferta de emprego para mulheres vítimas de violência, porque isso aí tem que ser algo prioritário, tem que haver realmente uma destinação específica da questão financeira para aquelas mulheres que são vítimas de violência e, na maioria das vezes, tem uma carência aí muito grande e precisam realmente daquela implementação da política pública para ela conseguir sair daquele ciclo da violência. Trazendo, então, essa questão da nossa Casa Legislativa, né, para além dessa pauta que é de extrema importância, como a senhora está aí buscando uma vaga, né, uma cadeira dentre as 27 que esse ano, né, nós teremos mais 2 cadeiras na Câmara de Vereadores de Maceió, e aí fazer uma avaliação, assim, como é que você vê a atuação da Câmara, como é que você vê as discussões, os debates, como é que você entende hoje a Câmara e o que é que você espera, né, para uma possível vitória, para uma possível cadeira sua a partir do próximo ano? Além dessa questão da minha atuação na seara da polícia, no enfrentamento à violência, olhando a Câmara também, após o convite que eu recebi, que eu nunca havia pensado anteriormente, de fato, em ingressar na seara da política. O que realmente me chamou muita atenção é que há uma necessidade muito grande da participação das mulheres na seara política, porque o lugar da mulher também é na política. Então, nós temos aí uma carência muito grande, tanto é que, por exemplo, na Câmara Legislativa aqui de Maceió, nós só temos 16% de participação efetiva de mulheres. Do universo de 25 vereadores, apenas 4 são mulheres. E a gente fala tanto que há uma necessidade de empoderamento feminino, que as mulheres têm que estar em espaços de decisão, e um desses espaços de decisão também é na política. Porque é preciso a gente ter em mente que essa própria questão da violência também está por trás, por conta de um domínio dos homens em todas as áreas e também na efetivação de leis. Às vezes são discussões que têm interesse específico com relação à questão da mulher, como, por exemplo, a questão menstrual, que precisa haver um debate em cima disso. E são decisões muito importantes na seara da mulher e que precisa realmente a mulher ocupar aqueles espaços. Então, a gente fala que na parte da educação também há uma necessidade de implementação disso, mas também a mulher tem que estar ali ocupando aquele espaço de poder. Então, só assim
eu considero que vai haver aí uma redução desses indicadores e, de fato, a mulher vai estar ali participando ativamente de decisões que dizem, muitas das vezes, respeito a questões particulares. E, doutora, é a primeira vez que você tenta, né, se eleger para a Câmara Legislativa, para qualquer cargo, no caso político, e eu gostaria de saber qual a sua expectativa. A minha expectativa é positiva, né? Eu espero que dê certo. Nós estamos aqui como pré-candidata, ainda tem todo um processo até de trâmite, né? Até uma candidatura. Espero lograr isso, espero corresponder aos anseios de todos os maceioenses. É uma cidade que me acolheu, que eu gosto demais, especificamente na área das mulheres. Mas espero aí que a gente consiga lograr isso e realmente fazer uma ação efetiva aí de enfrentamento à violência também, que a gente tem uma preocupação muito grande, e de fato haver uma participação aí feminina atuante também na esfera da política. Doutora Ana Luísa, voltando um pouquinho para a questão da Câmara Municipal, a gente sabe que a Câmara Municipal, os legisladores, os vereadores têm como principal obrigação a fiscalização. A gente tem visto nesses últimos anos da gestão do prefeito JHC uma Câmara muito subserviente, todas as matérias que são encaminhadas do Poder Executivo para o Legislativo serem aprovadas a toque de caixa, sem nenhuma discussão, sem nenhuma audiência pública para tratar de temas tão polêmicos como a questão do 1,7 bilhão de reais do acordo da Braskem com Maceió, agora o empréstimo de 400 milhões da Caixa Econômica, sem nenhuma audiência pública, como será discutido como vai ser feito o pagamento, as parcelas disso daí. Enfim, como a senhora observa e avalia a questão da fiscalização da Câmara de Maceió atualmente, dos atuais legisladores, e qual será o seu posicionamento caso a senhora seja eleita vereadora por Maceió? A fiscalização, ela é uma exigência legal, é um ponto de extrema importância e realmente tem que haver aí alguém que não vai apenas aceitar o que está sendo imposto, mas também de encontro com decisões, algumas decisões que porventura não estejam de acordo com a lei. Eu costumo dizer que eu tenho nome sem sobrenome, não é? Eu não tenho vinculação política com ninguém. Então, nosso objetivo realmente é fazer uma atuação, se der certo, na Câmara de Vereadores, mas que seja de acordo com a lei, principalmente de acordo com os interesses da sociedade, porque as pessoas ali estão para defender interesses de todo o povo de Maceió. E a fiscalização é de extrema importância e não pode, como você bem colocou, né, estar a serviço de um político determinado ou de outro. O objetivo ali realmente é satisfazer os anseios da sociedade. Esse é um ponto, assim, que eu sempre atuei na esfera da polícia com esse objetivo de nunca ceder à vontade de ninguém, até porque nós temos que ter uma autonomia muito grande, e na Câmara de Vereadores também essa autonomia tem que ser o ponto principal na atuação. Sobre a questão das emendas parlamentares, doutora Ana Luísa, a senhora é favorável? Como é que você vê essa questão das emendas impositivas dos vereadores hoje, que podem destinar alguns milhões de reais para alguns institutos, algumas ONGs, e muitas das vezes, como o jornal Folha de Alagoas já trouxe, aqui também no Jornal da Manhã a gente já trouxe, que tem emendas cruzadas, onde determinado vereador manda um recurso para um amigo, para um parente, para os próprios vereadores. Como é que você vê essa questão dessas emendas impositivas, a utilização delas? Como é que você avalia essa questão hoje na Câmara Municipal de Maceió? Todas essas emendas ou quaisquer medidas que sejam tomadas na Câmara de Vereadores, elas têm que ser tomadas dentro da legalidade, dentro daquilo que está previsto na legislação. Então, se for uma emenda que tem um interesse voltado à sociedade, sim. Mas como eu falo, tudo tem que ser utilizado aí com a questão de bom senso, dentro daquilo que a lei permite e reforçando essa questão do ponto principal, que seja de interesse da sociedade, dos maceioenses, não para ser interesse de um determinado político A ou B. O interesse em prol é do povo. Esse é o ponto principal. E a gestão João Henrique Caldas, como a senhora, como moradora de Maceió, futura candidata a vereadora, já que é pré-candidata atualmente, como é que você avalia a gestão do prefeito João Henrique Caldas atualmente? Eu tenho, por conta de atuar especificamente na seara do Poder Executivo Estadual, então eu tenho uma ligação, digamos assim, de conhecimento da parte de todas aquelas medidas que foram tomadas especificamente na área de enfrentamento à mulher, na seara do governo estadual, como, por exemplo, funcionamento de delegacias 24 horas, que foi um ponto importantíssimo, funcionamento de CISPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, com a Sala Lilás. E na seara do município, há uma necessidade realmente muito grande, e aí eu volto para a minha atuação, do enfrentamento na questão da violência de gênero.
Então, às vezes, a gente percebe que há determinadas carências nessa área, como, por exemplo, como eu coloquei, a ausência de um abrigo específico que atenda adolescentes vítimas de violência, uma prioridade de reserva de vagas de creches para mulheres ali que precisam deixar os seus filhos e às vezes não tem condição financeira nesse sentido, um banco de fato que funcione ali para auxiliar as mulheres vítimas. Por exemplo, um dos itens da Lei Maria da Penha, que é uma medida protetiva de urgência que muitas vítimas requerem, é o auxílio aluguel. Então, que esse auxílio aluguel seja, inclusive, ofertado pelo município, porque é o município que tem que atuar nessa área, para ela conseguir sair daquele relacionamento. Um CRAS e um CREAS que tenham capacitação contínua daqueles servidores que atendem ali na área da assistência social e também na área de saúde, para perceber quando a mulher sofre uma violência e fazer aquele encaminhamento necessário. Porque hoje o que eu percebo é que a polícia é que tem que tomar conta de todas as situações nessa questão da violência contra a mulher e termina ela ali sendo a porta de entrada, só que ela não é suficiente, porque muitas das mulheres não acessam a polícia. Então a rede municipal ela é extremamente importante, sobretudo na área da prevenção. Ela pode fazer a diferença nessa prevenção. A senhora, doutora, sente-se sobrecarregada enquanto agente de polícia sem o apoio do poder municipal, entes públicos em relação a essas questões que você está trazendo aqui? Não sei se a palavra correta seria sobrecarregada, mas às vezes a gente sente uma certa angústia, porque eu lido tanto isso na atividade profissional da polícia, mas também eu tenho estudos na área da questão da violência contra a mulher, e às vezes, quando a gente vê determinados indicadores, realmente gera uma certa aflição, porque a gente percebe que poderia fazer de forma melhor, o município poderia atuar de forma mais efetiva nesse enfrentamento e a gente conseguir aí reduzir esses indicadores. E olha que nós já reduzimos, isso mais por conta da atuação do Estado. Porque vejam que no ano passado, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Estado de Alagoas ficou em primeiro lugar em redução em crime de feminicídio no Nordeste inteiro, ficou em segundo lugar no Brasil. Esse é um indicador muito positivo, não é? Que demonstra que as políticas na seara estadual estão no caminho certo. Mas o que a gente espera, por exemplo, é que haja um feminicídio zero, né? Que nenhuma mulher morra só pelo simples fato de ser mulher. E a gente percebe que essa ação do município, especificamente nessas áreas, elas podem sim colaborar e muito para ajudar essas mulheres, né? Inclusive nós mulheres somos a maioria aqui da população de Maceió, né? Então podem realmente ajudar nessa atuação específica e auxiliar na redução mais ainda desses indicadores. Nicole Mello. Doutora, conhecemos muitos políticos, né, que saíram do serviço policial. E a senhora, como delegada, como a senhora vê a inserção de cabos, delegados, soldados, deixando esses cargos para seguir a carreira política? Isso já vem ocorrendo, né, no Brasil inteiro, não apenas aqui em Alagoas. É algo que está permitido na própria lei, a legislação não cria nenhum óbice. Pode haver, inclusive, por exemplo, se houver isso nessa questão da minha candidatura, da pré-candidatura à vereadora de Maceió, você pode, inclusive, acumular as funções enquanto delegada de polícia. Então, se realmente a pessoa se dedica àquilo, se é algo de interesse dela, que ela já tem aquela vocação, eu não vejo nenhum problema, até porque a própria legislação já permite. O mais importante é que realmente haja uma disposição de trabalhar em prol daquilo que a pessoa se propõe, realmente fazer um trabalho efetivo, aqui no caso, em prol da população de Maceió. Então, se a própria lei permite, eu não vejo nenhum problema, desde que a pessoa realmente tenha aquele interesse voltado especificamente a ajudar a população, não algo apenas pontual. No caso, para mim, inclusive, né, eu já estou na polícia há vários anos, já atuo nessa área de enfrentamento à mulher, não apenas na atividade policial, mas já há tanto tempo. E o que mais assim, me chama a atenção realmente é essa necessidade, essa carência que existe em alguns pontos e também da necessidade da mulher ali estar ocupando determinados espaços e também na política. Quero agradecer demais a participação da delegada Ana Luísa Nogueira aqui no Jornal da Manhã, fazer um convite público para que ela possa estar aqui em outras oportunidades, falando desses e de outros temas tão importantes para a nossa sociedade. Quero desejar boa sorte nessa pré-candidatura, nessa disputa e deixar um espaço para as suas considerações finais, doutora. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e trazendo um tema, né, que é tão importante, tão relevante. E só reforço, eu sempre reforçava nas entrevistas anteriores a importância da denúncia, continuo reforçando isso, porque muitas das vezes esse tipo de crime se dá dentro da residência e a gente só toma conhecimento com a denúncia, e reforçando a necessidade realmente de haver uma maior implementação de políticas nessa área para a gente conseguir, em algum momento,
está aqui comemorando, né, houve feminicídio zero, houve uma redução significativa de indicadores, e dizer também que o lugar da mulher é onde ela quiser e também, por que não, na política, né? Já está na hora, já passou da hora, inclusive, das mulheres também estarem ali em espaços de decisão, porque, inclusive, essa questão da própria dominação até em determinadas áreas do homem também termina, de alguns homens, termina contribuindo também para esses indicadores de violência, porque a violência contra a mulher ela não é algo pontual, ela é algo, às vezes, que está nesse aspecto da dominação, realmente. Então, a mulher também precisa estar ocupando determinados espaços, que está na política. Mais uma vez, muito obrigado à delegada Ana Luísa Nogueira, obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Maíson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, o Romerson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã.